FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve galera, nós somos o projeto Ponta de Lança e este é o 17º episódio da segunda temporada do Mama África FC em 2020. Eu sou Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta será sobre o legado da seleção feminina de Guiné Equatorial no continente africano. Afinal, somente uma seleção feminina foi capaz de tirar o trono das nigerianas, principalmente ali nas conquistas da Copa Africana das Nações. Então, a gente não podia deixar de citar essa geração que é vitoriosa desportivamente e também tem algumas polêmicas aí envolvendo essa seleção feminina de Guiné Equatorial. Então, antes a gente começar a falar sobre essa geração vitoriosa de Guiné Equatorial, a gente pede para que vocês nos sigam lá no medium.com/pontadelanca, por onde nós produzimos textos sobre futebol e jogadoras e jogadores africanos. Por lá vocês podem acessar os nossos textos de forma gratuita, então vocês também podem compartilhar para a galera várias das histórias que a gente já escreveu lá, né, no nosso Medium sobre o futebol africano, beleza? Também nos agregadores nós estamos nos principais, tanto no Spotify, tanto no Castbox, no Anchor, no Deezer, estamos também no YouTube, que é uma plataforma já, né, fora desses agregadores, mas também a gente costuma publicar por lá, e também no Google Podcasts, né? Então não percam, porque também lá, além do Mama África FC, vocês vão poder também acompanhar o nosso querido Mama África FC Continente, que é o programa apresentado pelo nosso PDL Rubens Guilherme Santos, que na semana da publicação desse podcast, ele soltou, na verdade, um episódio sobre Togo. Vocês lá em alguns minutos, vocês podem conhecer toda a história, formação sociocultural, dentro e fora do futebol também. Então, uma oportunidade ímpar aí para conhecer Togo, um país que um dos nossos amigos, parceiros de projeto que já participou, que é o nosso querido André Carlos Orsi, vai adorar ouvir, com certeza. Então, um grande abraço para ele. Também, nas outras plataformas, estamos no Twitter, que é o Twitter que mais cresce no Brasil, como já disse o nosso querido Marcos Carvalho, no @pontalanca, e também no Instagram e no Facebook. Vocês digitem lá Ponta de Lança. No Instagram é Proje Ponta de Lança, né? Ponta de Lanca, na verdade, sem o C cedilha, que vocês vão nos achar nessas diferentes plataformas. E depois que vocês escutarem esse episódio sobre o futebol feminino, vocês também podem ouvir o Mama África FC 12, que é sobre o futebol feminino na África, né, no continente africano. E lá a gente faz também todo um estudo, né, sociológico também sobre o desenvolvimento do futebol feminino em África, e vamos falando ali das principais potências, de como surgiu o futebol feminino no continente africano. Então é um episódio muito bacana para vocês compartilharem com a galera. No Mama África FC 13 também a gente fala sobre o futebol feminino na Nigéria. Querendo ou não, Nigéria talvez aí a grande geração do futebol feminino no continente africano. Então a gente tem um episódio específico só sobre futebol feminino na Nigéria, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou fazer aquela conexão que vocês já conhecem, né? Sempre vou fazendo uma conexão Brasil afora, mas agora eu vou fazer aqui mesmo no Rio de Janeiro essa conexão com a nossa querida Liz Ramos. Minha querida, seja muito bem-vinda para esse nosso 17º episódio do Mama África FC. E aí, gente, tudo bom? Muito bom estar aqui de volta na bancada, já faz um tempinho, né? Super importante a gente abordar a seleção da Guiné Equatorial quando a gente está falando de futebol feminino em África, né? Uma seleção que tem uma história muito única, que a gente vai poder destrinchar um pouco aí nos próximos minutos. Espero que você que está ouvindo goste e compartilhe muito também. Fazendo conexão agora lá em São Paulo, mas especificamente em Susan City, ou para quem também conhece como Suzano, né? A gente vai falar então do nosso querido Rubens Guilherme Santos, nosso PDL. Seja muito bem-vindo, meu amigo, para mais um episódio do Mama África FC. Fala, galera. Vou participar mais uma vez aqui do Mama África FC, contente, né, com a participação, principal podcast do Ponta de Lança, para falar de um tema
interessante e que a gente não vê sendo muito abordado na mídia do Brasil e internacional também, que é a seleção da Guiné Equatorial no futebol feminino, né? A única que conseguiu vencer a Copa Africana de Nações, para além da famosa seleção da Nigéria com suas grandes atletas. Então é interessante a gente tocar nesse assunto, uma seleção que despertou o olhar para o futebol feminino no final da primeira década deste século. Então vamos comentar muito sobre Guiné Equatorial e o futebol feminino. Então sobe a trilha do episódio que a gente vai então mergulhar sobre a geração de Guiné Equatorial. Então, como a gente disse no começo do episódio, somente Guiné Equatorial foi capaz de derrotar as nigerianas, né? Afinal, desde 1991, né, da primeira edição da Copa Africana de Nações Feminina, a Nigéria venceu 11 vezes, né, entre todas as edições até agora. E a única seleção que foi a única seleção diferente das nigerianas a vencer a Copa Africana de Nações foi justamente a Guiné, em 2008 e 2012. Fora isso, ninguém mais ousou vencer a seleção nigeriana. Então, para falar da formação desse elenco vitorioso da Guiné Equatorial e também todas as suas polêmicas, é importante a gente contextualizar o pessoal, né, sobre essa seleção da Guiné Equatorial, que teve, sobretudo, uma formação e uma base ali a partir do seu técnico brasileiro, né, começando ali pelo Marcelo Frigério, que até então acredito que não seja muito conhecido aqui no Brasil, pelo menos naquela época, né, em que aceitou dirigir a seleção da Guiné Equatorial, mas querendo ou não, a base dessa seleção começa por aí, né, Rubens? Começa por o técnico brasileiro e aí toda a formação dessa seleção vitoriosa da Guiné Equatorial vai começando a fazer sentido a partir daí. O primeiro grande sucesso da seleção de Guiné Equatorial no futebol feminino foi na competição, né, na Copa Africana de Nações, na edição de 2008, quando a equipe conseguiu chegar até a final e bateu a seleção sul-africana e conseguiu então ser coroada com o título continental. E desde essa época, o futebol feminino dentro do país foi se desenvolvendo, né? A partir de uma base que foi estruturada principalmente contando com a participação de uma atleta que é super importante na história da seleção, que é a Genoveva Anyoma, né? Uma das maiores jogadoras da história de Guiné Equatorial. E passadas 2 edições, elas voltaram, né, a conquistar essa competição em 2012, na edição que a competição foi sediada no próprio país, na Guiné Equatorial. E aí, novamente, final contra a África do Sul e mais um título na conta da Guiné Equatorial. E se a gente pega esse intervalo de tempo aí, a gente teve 3 edições entre 2008 e 2012, uma em 2008, uma em 2010 e outra em 2012, e a seleção conseguiu vencer e surpreender, né, o cenário do futebol feminino ali no continente, até porque nunca tinha nem avançado até as fases finais, né, da competição anteriormente. Então, logo de cara, conseguiu chegar até as finais em 2008 e conseguiu o primeiro título. Depois foi vice-campeã em 2010 e novamente campeã no ano de 2012. Então, foi a partir desse momento, né, que o futebol feminino na Guiné Equatorial começou a dar os seus passos mais largos rumo à consolidação no continente. E foi daí que também surgiu uma evolução até que a seleção conquistasse a sua classificação e conseguiu conquistar a vaga para o Mundial, jogando, né, o Mundial de 2011. Foi um momento bem marcante, né, para a seleção de Guiné Equatorial, que marca, né, um período em que as equatoguineenses conseguiram dominar o futebol dentro do continente africano. E é daí que se insere, né, o personagem que o Luiz citou, que é o Marcelo Frigério, que foi comandante da seleção de Guiné Equatorial no Mundial de 2011. Ele assumiu a equipe, na verdade foi meio que próximo, né, do evento.
e com status de ser um grande treinador, né, que estava chegando no país para conseguir grandes resultados no futebol feminino, mas não foi bem assim, né? A participação no Mundial de 2011 não foi das melhores para a equipe. A equipe até caiu no mesmo grupo do Brasil. O Brasil conseguiu avançar, teve a partida entre as duas seleções. O Brasil conseguiu a vitória por 3-0. Mas a participação de Guiné Equatorial não foi boa nesse Mundial de 2011, mas fica marcada pela colaboração então do Marcelo Frigério, que no cenário do futebol feminino brasileiro, ele é um treinador que tem um certo conhecimento, né? Ele é reconhecido também, né? Dentro da categoria feminina. E ele foi então convidado a assumir a equipe para disputar esse grande torneio, o maior torneio do mundo, né? Sobre futebol feminino, e não teve tanto sucesso assim como esperavam, né, que ele conseguisse dentro do Mundial, da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2011. Mas também, né, a competitividade era muito grande, as seleções europeias já tinham um certo desenvolvimento, assim como os Estados Unidos, que na verdade era a grande seleção a ser batida na época, a Alemanha também era outra grande seleção, o Japão também, e o Brasil, né, que tem uma tradição muito grande no futebol feminino de seleções. Então foi mais ou menos essa participação que teve o Marcelo Frigério dentro da história da seleção de Guiné Equatorial. O Marcelo foi uma das importantes para esse crescimento, para esse auge da seleção da Guiné Equatorial, que antes não tinha essa tradição, até porque não tem um campeonato local, uma disputa de clubes ali bem definida, profissionalizada. Inclusive, só agora em 2020, no meio da pandemia, que a federação começou a dar uns passos quanto à regulamentação dos clubes, com regulamentações muito simples e básicas que a gente já esperaria, como uma relação das jogadoras do plantel do clube. É coisa que não existe no campeonato local da Guiné Equatorial. Mas, em comparação, a gente tem uma seleção super forte que não corresponde a essa mesma expectativa, né? E que teve esse crescimento junto à chegada do Marcelo, a chegada ao crescimento da Genoveva Anyoma, que é considerada a maior jogadora da história da Guiné Equatorial, capitã da seleção, e de algumas jogadoras que vieram a se naturalizar. O país, a torcida, veio muito junto com esse crescimento, com essa competitividade que a Guiné apresentou e acabou virando uma das referências no continente, num continente que estava muito na mão da Nigéria, né, como vocês falaram. E a gente pode ver isso por uma fala que eu consegui da Ana Cris, nascida no Brasil, mas naturalizada equato-guineense e hoje meia do São Paulo. Ela diz assim: é uma sensação diferente que aqui no Brasil em relação ao acolhimento. É um país que acolheu o futebol feminino, eles vão em peso. Então, é uma sensação de entrar no estádio e não ter explicação, não ter palavras. Então, dá meio que para ter a noção desse clima, principalmente depois que elas ganham a primeira Copa Africana de Nações em 2008, né? Depois se tornam bicampeões e conseguem uma vaga na Copa do Mundo. E aí que entra também uma grande questão, né, dessa geração da seleção feminina de Guiné Equatorial. Como vocês já disseram, uma seleção que acabou conquistando, né, um bicampeonato bem importante entre 2008, né, e 2012, 2 títulos, né, muito importantes, mas uma das grandes polêmicas da federação, envolvendo principalmente a Federação de Guiné Equatorial, era sobre essas naturalizações, né? Que inclusive ali citou muito bem, que era um elenco tipicamente brasileiro, né? Quase que boa parte delas eram brasileiras, né? Desse elenco campeã africano, principalmente. E quando ali se falou sobre esse lance da afiliação, porque realmente a federação e a seleção, né? E concomitantemente a federação acabaram, vamos dizer que internacionalizando esse processo, né, de capturação de jovens, de jogadoras
para a Guiné Equatorial. E aí entra muito essa crítica que o pessoal costuma fazer, né? Que é, por exemplo, o quanto que a seleção da Guiné Equatorial venceu, né, que foi bicampeã africana, era realmente feita de atletas que vivenciavam a realidade da Guiné Equatorial, né? Porque muitas jogadoras naturalizadas, não só brasileiras, nessa seleção da Guiné Equatorial, não necessariamente tinham jogado já no futebol da Guiné Equatorial, e algumas sequer nem tinham na época, por exemplo, que foram jogar a Copa do Mundo em 2011, algumas nem tinham uma afiliação tipo a um clube, por exemplo. Então, de certa forma, aí tinha uma política da Federação de Guiné Equatorial que, de certa forma, tentava internacionalizar, entre aspas, a todo custo, essa seleção, que não necessariamente criava um vínculo com seu povo, né? Eu queria até que a gente abrisse um debate sobre essa questão das naturalizações e tal, e como vocês veem esse processo liderado principalmente ali pela Guiné Equatorial, mas também tem alguns fatores políticos do país ali importantes, até na tentativa de promover, né, a Guiné Equatorial para o continente africano. Cara, eu acho um ponto muito delicado de se falar, né? Quem sou eu para dizer assim que sou completamente contra? Eu acabei de falar que a torcida guineense estava super no clima, super abraçando, então parece assim que não incomoda ao cidadão guineense que a sua seleção seja pela metade assim composta de jogadoras que não têm nenhuma relação com o país, além da simples cidadania, não tem nenhuma outra conexão, aparentemente, né? Mas, por outro lado, eu acho injusto com outros países ali de África que venham a competir com Guiné em algum torneio, que tem o seu campeonato nacional, o seu futebol local ali, num baixo nível, no amadorismo, que é como acontece na Guiné Equatorial atualmente. E aí tem a sua seleção num nível compatível, porque é a ordem natural das coisas, né? Da onde vão ver as jogadoras da seleção? Se não tem incentivos, se não tem a profissionalização, a sua seleção vai ser compatível àquilo. E a Guiné é o contrário, porque a seleção virou uma lógica ali de clube, né? De acusações de se comprar jogadoras, né? Para jogar ali na seleção e aumentar o nível, aumentar a competitividade. Então acho que fica injusto com outras seleções nesse caso. E se a gente pegar os números, por exemplo, da população de Guiné Equatorial, eles beiram 1,5 milhão de pessoas, né? A estimativa que se faz de 2018. Então não é uma nação tão populosa dentro do continente africano. E se a gente fazer um paralelo com a seleção nigeriana, né, ou com o país Nigéria, aí a gente está falando de uma nação parecida com a do Brasil em termos populacionais, com mais de 200 milhões de habitantes. Então a formação de jogadores, ou pelo menos a oportunidade de você conseguir selecionar mais gente, ela é facilitada, né? Porque existe uma amostra maior de pessoas interessadas em futebol feminino. Então acredito que isso também dá para a gente fazer uma comparação e trazer para discussão. Mas ao redor das naturalizações, como a Alice falou, é um termo delicado, né, da gente se tocar, e tem todos esses pontos aí que ela já colocou, e também tem o lado das jogadoras, né, porque, por exemplo, pode ser uma oportunidade que essas atletas estão ganhando de representar um país, mesmo que não seja o país natal delas, mas de representar e participar de competições em nível mundial, numa maior competitividade, e algo que seria muito dificultado se elas escolhessem defender a seleção brasileira, por exemplo, né? No caso, falando das jogadoras que nasceram aqui no nosso país. Então, às vezes é uma válvula de escape. Eu sempre tento também ver o lado da pessoa, né, do atleta ou da atleta que está se naturalizando, que está dentro desse processo, para entender também os objetivos, né, que cercam todo o processo de naturalização. Mas sobre Guiné Equatorial,
Outro ponto que a gente pode trazer para discussão em relação a essa naturalização é o quão fácil é, né, uma pessoa se naturalizar, ou pelo menos foi, né, no passado, equatoguineense, para conseguir aí a participação dentro do esporte, porque pelo que a gente conseguiu obter, né, dos materiais que foram informados, né, aqui dentro da internet, é de que essas naturalizações elas foram bem facilitadas no país, né, para que essas atletas pudessem representar Guiné Equatorial. E aí tem um lado político também, um questionamento que a gente tem que trazer, né, que isso tem a ver com as políticas que são demandadas ali dentro do país, né, dentro da Guiné Equatorial. E se a gente pegar o histórico de governos dentro da Federação de Futebol de Guiné Equatorial e também dentro do comando do esporte, né, no Ministério do Esporte do país e até mesmo do presidente, a gente vê algumas informações que são polêmicas, né, que dizem aí as acusações da tentativa de compra do sucesso através do esporte com essa naturalização de outros jogadores e essa promoção mesmo do país no cenário africano, né, e também mundial. Então, acho que esses são alguns pontos que a gente pode trazer e prestar mais atenção quando a gente for fazer essa análise da seleção de Guiné Equatorial. E só para completar assim, o que o Rubens falou, e também o que eu vinha falando antes, provavelmente é uma grande oportunidade para essas jogadoras nascidas em outros países realmente, e de fazer as suas carreiras num esporte onde a modalidade feminina muitas vezes é desvalorizada, principalmente em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil também. E aí, só para deixar isso bem, bem visual, desse elenco que representou a Guiné Equatorial na Copa do Mundo, especificamente de 2011, parte das jogadoras eram nascidas na Guiné e a outra parte tinham 8 brasileiras, uma nascida na Espanha, em diáspora, filha diretamente de guineenses, e ainda jogadoras de Camarões e Nigéria. E dessas 8 brasileiras, 5 não tinham clubes, então praticamente a profissão delas era jogadora da seleção da Guiné Equatorial. Então dá pra gente ter assim, um pouco da noção do peso que tem isso na carreira delas. Elas não foram para a Guiné para jogar nos clubes, elas foram para jogar na seleção, de fato, deve ter sido uma oportunidade boa para elas, mas que acabou, em alguns casos, acarretando punição para a federação, para a seleção, ou alguma punição para as jogadoras mesmo, sem poder jogar por algum período. Enfim, porque existem algumas regras da FIFA quanto a essas naturalizações, né? No início bastava você ter a cidadania do país, mas depois foi apertando um pouco mais o funil para que a jogadora ou o jogador tivesse uma conexão de fato com o país que ele vai representar. E também é bom a gente deixar claro que isso não é um fenômeno exclusivo da seleção feminina de Guiné Equatorial ou do país da Guiné Equatorial. É algo que já aconteceu em outros países, na modalidade masculina também, no Catar, no Togo, enfim. Mas aí, como a gente está analisando aqui a seleção feminina da Guiné, é algo que não pode ser deixado de lado. É uma característica muito forte dessa seleção, muitas vezes usada para criticar, e ao mesmo tempo, só mais um detalhe, ao mesmo tempo que tem isso muito forte para se criticar, assim, está comprando o sucesso da seleção, trazendo jogadores de vários lugares. A melhor jogadora da história da Guiné Equatorial é nascida na Guiné, é a Inyoma, vencedora de prêmio de melhor jogadora africana pela CAF em 2012, protagonista em todas as grandes conquistas dessa geração. Então tem dois lados, tem vários ingredientes nessa seleção, vários ingredientes complicadores ou que acrescentam, que podem ter culminado nesse sucesso. E sobre essa questão política que o Rubens citou, é importante a gente situar mesmo, pessoal, né? No início do programa, quando eu falei que, por exemplo, tinha-se essa ideia de que
a seleção, tanto masculina quanto feminina da Guiné Equatorial, seria uma espécie de vitrine, né? Além da política desportiva, do esporte no país, mas o esporte serve como instrumento de publicização de um regime, é porque a gente está falando da Guiné Equatorial, que tem uma ditadura do senhor Teodoro Obiang, que já está lá há mais de 40 anos, né, no cargo, e até onde eu sei, por exemplo, o chefe de Estado que está há mais tempo, né, no cargo em todo o mundo, né, em todo o país. Então o Obiang, ele chegou ao poder em 1979, e é conhecido aí não sou eu que estou falando isso, beleza? São a ONU, né, os direitos humanos, e alguns outros órgãos aí que já o acusaram tanto de corrupção e de outras coisas relacionadas a algumas políticas aí repressoras também dentro do próprio país, né, em relação à repressão de manifestantes e tudo mais. Então, Guiné Equatorial, hoje, ela necessariamente não é uma democracia. Então, começa-se por aí. Tem uma política aí que o Teodoro Obiang aplicou e que utilizou o futebol, e principalmente a Copa Africana de Nações de 2008 e de 2012, que inclusive e aí tem esse fator interessante até, né, e curioso, que as duas Copas Africanas de Nações que a seleção da Guiné Equatorial venceu, as duas foram sediando a competição, né, jogando em seu país, tanto em 2008 e tanto em 2012, e inclusive as duas vencendo na final a África do Sul, né, as meninas da África do Sul. Então, para você ter noção, somente em 2 estádios, o novo estádio de Malabo, que é a capital, né, de Guiné Equatorial, que foi construído para a CAN feminina de 2008, que foi inclusive aonde a Guiné Equatorial venceu a CAN, foi nesse estádio, e que também serviu também de sede para a CAN feminina de 2012, tudo isso custou cerca de 105 milhões de dólares só para reformar 2 estádios. Então, quer dizer, foi um regime que gastou muito, né, para tentar aí colocar a partir das conquistas dessa seleção, pelo menos a partir da organização ali da Copa Africana das Nações, sobretudo, ali era uma chance do Teodoro Obiang publicizar ali, né, colocar o seu regime, e aí já pensando nas relações ali, né, no continente africano, né, lembrando que o Guiné Equatorial, por exemplo, tem o petróleo, né, como aí um poderio aí financeiro, né, e de negócios aí dentro do continente africano, né, então é um país em tese que não tem um PIB alto até, né, para a média do continente africano, é um país em relação ao PIB estável, mas o problema é sempre a questão da distribuição de renda em Guiné Equatorial, e isso que torna a Guiné Equatorial um país contraditório muitas vezes, inclusive dentro do futebol, né? E com relação ao regime ditatorial da Guiné Equatorial e a essa relação, a essa imagem exterior que se faz necessária, além da seleção feminina, outra ferramenta, posso dizer assim, que já foi utilizada foi o Carnaval do Brasil, de 2 formas. No Rio de Janeiro, já foram tema da Beija-Flor por sugestão da Raíssa, rainha de bateria da Beija-Flor, que disse ter visitado lá o país. E aí a Beija-Flor fez esse desfile polêmico e foi campeã do Carnaval. E também o Ilê também já homenageou a Guiné Equatorial com a presença do vice-presidente, filho do ditador Huichilã, lá no Ilê, acompanhou todo o desfile. Assim como ele e o pai estiveram aqui no Rio de Janeiro acompanhando o desfile da Beija-Flor. Inclusive muito bem citado, né? Essa questão dele já ter sido tema do carnaval, né? No carnaval, saindo pela Beija-Flor e pelo Ilê. Realmente são 2 potências aí interessantes até de se citar, né? O samba é legal, mas tem a polêmica por trás, né? Então, a gente samba com a mão na consciência. O samba é legal. Samba com a mão na consciência, já diria Liz Ramos. Essa frase vamos patentear aqui pro nosso grupo. Então, citando esse assunto, esse caso até curioso, né? Sobre ele estar aqui no Brasil e tal. Porque, querendo ou não, Guiné Equatorial é um país bem contraditório, né? Tem ali, é um país muito desigual,
mas é um país que, por exemplo, ao longo do tempo tem ali se desenvolvido bem o seu PIB, mas na realidade, como um todo, o seu povo ainda, né, tem muitas dificuldades, principalmente aí por diversas questões relacionadas ao regime e da política nacional como um todo. E, inclusive, tem-se uma ideia aqui no Brasil, pessoal, uma coisa até que eu acho bacana da gente conversar, que essa geração da Guiné Equatorial, ela ficou um pouco até subestimada aqui no Brasil, justamente pelo fato da polêmica com as jogadoras, né? Algumas jogadoras foram acusadas por outras seleções, inclusive, que enfrentaram a Guiné Equatorial, de que teriam homens no elenco. E isso foi uma polêmica que gerou, assim, diversas discussões, né? E chegou até aqui ao Brasil. E isso, acho que para o mundo do futebol e para o legado da Guiné Equatorial, acabou manchando o legado esportivo da Guiné Equatorial. Mas antes da gente falar sobre esse legado esportivo e tudo mais, eu acho que é interessante a gente situar, né, sobre essa polêmica que aconteceu, que aí já se tem ali algumas colocações oficiais, né, sobre essa questão, mas que, querendo ou não, dentro da história, de quando você fala da Guiné Equatorial, essa ainda é uma polêmica, né, que ainda circunda essa seleção quando é tocada nesse tema em relação às jogadoras. Bom, Luiz, um dos casos, historicamente, né, aconteceu com a Genoveva Anhoma, né, que é a principal jogadora do país, que a gente já comentou aqui anteriormente. Ela revelou para a BBC, né, o veículo de comunicação do Reino Unido, que ela passou por uma situação constrangedora durante a Copa Africana de Nações de 2008. Segundo ela relatou, né, que ela teve que se despir e ficar nua na frente de algumas seleções, né, de alguns dirigentes ali que a acusavam de ser homem, né, por conta da habilidade que ela tinha, facilidade que ela tinha em jogar dentro de campo ali, o destaque que ela tinha mesmo jogando futebol. E isso foi uma situação que, segundo ela, marcou a carreira dela, e ela ficou muito triste pelo fato, chorou e disse que foi uma situação muito humilhante, né? Esse é um dos casos que aconteceu em relação a essas acusações de, na seleção equato-guineense, terem que já tiveram ali, contaram com a presença de jogadores, mas na verdade, ela, por exemplo, ela conseguiu provar, né, dessa forma, dessa maneira, de que ela não era um homem, sim, ela é uma mulher, e o talento que ela tinha dentro de campo é porque ela joga bola, cara, porque ela é uma atleta e é uma pessoa que tem uma extrema habilidade com o futebol, por isso ela também é tida como uma das maiores jogadoras, não só, né, da Guiné Equatorial, mas do continente africano. Esse é um dos casos. Então, desde do Mundial de 2011, que a seleção acabou ficando na fase de grupos mesmo, que a equipe teve essa visibilidade e acabaram vindo à luz alguns casos de escalação irregular, de documento falsificado, principalmente com essa série de jogadoras vindas de fora para a Guiné, né? E é necessária toda uma documentação, uma regularização para caber nas regras da FIFA, e a FIFA acabou flagrando tudo isso, e acabou que de 2011 a 2017 a seleção teve uma série de punições, desde exclusão dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, exclusão da classificatória ainda para Tóquio 2020, exclusão do Mundial de 2019, multa em R$320.800. Então, foi uma série de acontecimentos, mais ou menos na mesma velocidade que a seleção cresceu, principalmente ali para dentro do continente. Vieram essas polêmicas para baixar um pouco o astral. No meio do caminho ganhou aquela segunda CAN que a gente comentou, mas aí vieram o restante das punições aí que eu citei, e
a seleção da Guiné acabou entrando nesse hiato pós-punições e também finalzinho da geração da Anhoma e de algumas outras jogadoras, inclusive dessas aí naturalizadas, chegando na faixa dos 30 anos, e acabou pelo menos até 2020 a se cessar essas conquistas. Tanto que na última CAN feminina, em 2018, a seleção perdeu todos os jogos por goleada, 5-0 para a Zâmbia, 7-1 para a África do Sul, 6-0 para a Nigéria. Mas aí agora em 2020 vai chegando uma geração aí da Guiné Equatorial. Vamos ver o que a gente pode esperar deles, né? Vamos ver se vai ter mais jogadoras internacionais ou não. Mas tivemos a primeira edição do torneio da Unifac, a União das Federações de Futebol da África Central. E, finalmente, depois de alguns anos, a seleção voltou a levantar um caneco, dessa vez com destaque para Celestina Mansa Bezeco, de apenas 18 anos, que foi eleita a melhor jogadora do torneio. E talvez vamos surgindo aí novos protagonistas depois da inesquecível Anhoma e de algumas polêmicas aí. Outra polêmica que envolveu aí a acusação de atletas que seriam homens dentro da seleção equato-guineense foi em relação a duas irmãs, né? As irmãs Simporé, se eu não me engano. Não sei se a pronúncia é essa, né? Porque não tenho muita familiaridade. E essa polêmica ganhou um capítulo a mais, né? Ela aconteceu ali durante o apogeu da seleção equato-guineense nas competições continentais dentro de África, e aí depois ela foi reavivada, né, dentro do Brasil, com uma declaração do Marcelo Frigério, que a gente já falou aqui, que foi o treinador no Mundial de 2011, e ele afirmou que teriam algumas jogadoras dentro do elenco, né, que integrava ali aquele plantel da Copa do Mundo de 2011, que na verdade eram homens, e seriam essas duas, as irmãs Simporé, ou Simporé. Segundo ele, ele decidiu cortar essas jogadoras, elas não participaram do Mundial, foi uma decisão dele, porque ele acreditava que isso pudesse trazer mais problemas para o país, para a seleção, né, e na disputa de competições, coisa que acabou acontecendo através dessas punições em relação à internacionalização do país no futebol feminino. Mas acredito que a gente não poderia deixar de citar esse fato, né, essa declaração do Marcelo Frigério em 2015, quando ele estava atuando no São Paulo, era treinador, e ele recordou desse fato aí e deu essa declaração em uma entrevista para o site da ESPN. Também, até para reafirmar o que a Liz disse, né, sobre essa política, porque querendo ou não, é uma política dentro do esporte da Guiné Equatorial nas últimas décadas que prevaleceu, né, que é uma espécie ali de internacionalização, né, na captação de jogadoras para a seleção de Guiné Equatorial, mas isso aconteceu também na seleção masculina, como a gente já citou, né. Em 2013, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, a seleção masculina da Guiné Equatorial, por exemplo, dos 22 jogadores convocados por um jogo contra a seleção de Cabo Verde, por exemplo, nenhum deles era nascido no país. 9 eram brasileiros, 3 colombianos, 2 marfinenses, 1 nigeriano, 1 ganês, 1 cabo-verdiano e 1 liberiano. Esse é um exemplo específico para a gente ver que se tem também uma ideia do que, pelo menos, do que vem para nós aqui no Brasil sobre essa narrativa de que é a seleção feminina da Guiné Equatorial, como se ela se bastasse apenas nisso, né, nessas polêmicas, e como se isso fosse sinal de desorganização do futebol feminino, quando na verdade não necessariamente né, uma desorganização do futebol de Guiné Equatorial, também aí muito capitaneada pela federação do país, né, até porque isso também é refletido na seleção masculina. Então acho que isso é uma questão importante até para a gente não estereotipar, né, e não tornar pejorativo essa narrativa sobre a seleção da Guiné Equatorial, né, e também não fazer também uma análise pejorativa do futebol feminino como um todo, né, que é como eu acho que algumas vezes acaba acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, quando se fala dessa geração. Então, sem mais delongas, eu acho que
a gente vai encerrando aqui esse debate, que na verdade é um debate, uma contextualização sobre essa geração e o legado importante para o continente africano que a Guiné Equatorial tem, e isso é indiscutível, independente das polêmicas. E para terminar, a gente vai para o nosso quadro que já é muito conhecido, que é o Sessão Ubuntu, que é a sessão onde a gente traz dicas culturais, né? Seja filmes, músicas, documentários, jogos de futebol, que vocês imaginarem sobre o país específico que a gente vai estar citando nesse episódio. E como é Guiné Equatorial, agora que a gente pega aí os nossos convidados, né? Os nossos integrantes do PDL, porque eles vão dar dicas sobre Guiné Equatorial. Eu vou começar com a querida Liz. Liz, eu quero saber qual é a braba que tu vai soltar para o pessoal aí entrar um pouco mais na cultura da Guiné Equatorial. Então, a minha dica de hoje é uma cantora, que na verdade ela é espanhola, mas ela é de origem equatoguineense, acho que é assim que fala. Acho bonito. Eu encontrei ela numa página do Instagram que eu adoro. Primeiro eu vou falar a página Pretunhol, que indica alguns artistas de diferentes vertentes, poetas, a escritores, a músicos afro-brasileiros, mas também negros hispanohablantes, negros que falam espanhol de qualquer país que seja do mundo. E aí um dia eles indicaram a Buika, que é essa cantora espanhola que eu disse, que mistura alguns ritmos na música dela, uns ritmos mais latinos, um pouco de jazz, um pouco de blues. Eu achei bem gostosinho assim de ouvir. Acho legal vocês procurarem aí no YouTube. E procurem o Pretunhol também. Muito boa dica, inclusive, como eu sempre falo, né? Ponta-de-Lança é cultura também. Não menospreze Ponta-de-Lança. Inclusive, agora eu vou já passar a bola pro querido Rubens. Eu quero saber qual é a tua dica, qual é a braba que tu vai lançar sobre Guiné Equatorial pra galera. A minha dica cultural para a sessão Ubuntu desse episódio fica por conta de um livro escrito pelo Alberto Ediogo Ouono, ele que foi um atleta, né, do futebol, ex-jogador, atuou pela seleção de Guiné Equatorial, mas ele tinha nascido na Espanha, na verdade, né, mas tem a sua ascendência equato-guineense. E ele escreveu um livro bem interessante que se chama Indomable, Quadernos del Fútbol Africano, então seria Indomável Cadernos do Futebol Africano, onde ele vai destrinchando um pouco do futebol dentro do continente. E então você mergulha ali dentro do que é o futebol para o continente africano. Dizem, né, pelo menos eu já vi alguns relatos no site da revista Panenka, né, bem conhecida para o público que gosta de futebol, da cultura, né, de futebol a partir da leitura e tal, uma revista bem reconhecida. E nesse livro ele conta então a história do futebol africano e como ele foi se desenvolvendo em diferentes sociedades, né, ali dentro do continente. Então, se eu não me engano, ele está disponível no site da Panenka, é só vocês darem uma pesquisada aí, quem tiver o interesse. Óbvio que vai ser um pouco mais difícil, né, para adquiri-lo, porque a Panenka, se eu não me engano, é da Espanha, uma editora de lá, que tem a revista e também tem a editora para os livros, mas acredito que vale a pena quem tiver com dinheiro disponível aí, quiser conhecer um pouco mais dessa obra, é interessantíssimo, né? E lembrando também que o Alberto, ele é um jornalista, né, na Espanha, um jornalista esportivo. Após o encerramento da sua carreira, ele embarcou nessa aí. É bem interessante algumas análises que ele faz. Quem quiser também procurar um pouco mais sobre o trabalho dele, dá para pesquisar no YouTube ali e acompanhar, né, um pouco dos comentários do Alberto Ediogo Ouono sobre futebol e também consumir essa obra que ele escreveu, o livro Indomable, Quadernos del Fútbol Africano. Muito bem, Rubens. Então a minha dica cultural sobre Guiné Equatorial é sobre um longa-metragem que foi lançado agora em 2020, que é dirigido, né, pelo querido Fernández Vázquez, que é um diretor espanhol, né, que já participou do coletivo Los Rios,
né, que é também um coletivo lá da Espanha, que vai contar a história das relações colonialistas, mas principalmente da repressão colonial da Espanha sobre Guiné Equatorial, né? Até porque, para quem ainda não sabe, Guiné Equatorial, dentro do continente africano, é o único país que tem ali o espanhol, né, como a sua língua oficial. E aí, enfim, o filme, ele acaba investigando ali a morte um dos últimos monarcas ali do povo Bubi. O povo Bubi, que é um povo que ainda existe em Guiné Equatorial, que é um povo que é predominantemente existente aí nesse país da Guiné Equatorial e que foi ali um povo que tinha todo ali um regime seu, né, um contexto ali de organização na ilha de Bioko, né, lá em Guiné Equatorial, e que lutaram durante décadas contra o colonialismo espanhol. Então esse filme aí vai falar bastante de como a Espanha e as forças espanholas corroboraram, né, no assassinato ali, principalmente de um dos reis, né, um dos últimos monarcas desse povo Bubi, que é o Essaci e Uera, né, que é um rei Bubi famoso lá, principalmente ali, que protagonizou algumas revoltas ali contra as forças espanholas que dominaram e colonizaram Guiné Equatorial por algumas décadas. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, galera? Acho que cumprimos aí a nossa missão para falar dessa geração, que é polêmica, mas como eu disse lá no começo, durante o programa, não dá para tirar o legado esportivo da Guiné Equatorial no futebol feminino, né? Então, eu vou agradecendo para vocês, primeiramente ao nosso ouvinte, né, que está sempre crescendo cada vez mais aqui no nosso podcast, e agradecendo primeiramente a Liz pela participação, sempre aí uma participante nos nossos programas, que nos ajuda muito também, principalmente sobre o futebol feminino e também sobre outros assuntos, e que participou aí com nós nesse 17º episódio. Então vou agradecendo, muito obrigado, Liz, pela participação, e com certeza aí nos próximos episódios também vai estar de volta. Que isso, muito bom estar aqui. Eu me diverti muito nesse episódio, achei muito legal. Espero que quem tenha escutado tenha curtido também. Muita informação de qualidade, nível ponta de lança. E espero estar de volta em breve. Isso aí, então, agora fazendo a última conexão em Suzano, lá na nossa querida Susan City, vou agradecer ao Rubens. O Rubens aí também já sempre apresentando o Mama África FC Continente, né, que é o nosso podcast que sai toda quarta-feira, né, toda semana sai, e a última, como eu já disse, foi sobre Togo. Então, Rubens, muito obrigado aí por mais uma participação e tamo junto, até a próxima. Eu que agradeço pelo convite, né, e pela disponibilidade de estar participando dessa conversa. Foi um episódio, acredito que bem informativo, trouxe também alguns elementos que a gente precisava falar sobre o futebol feminino dentro da Guiné Equatorial, e a gente conseguiu fazer isso. Então, agradeço imensamente também aos ouvintes, né, que estão sempre aqui ligados nas pautas do PDL e que nos acompanhem também nas redes sociais para sempre estarem aí a par das novidades que a gente vem trazendo dentro do futebol africano, né, a partir do futebol africano dentro do universo da internet. Valeu! Isso aí, então vou me despedindo aqui do programa, né, desse 17º episódio. Lembrando vocês para nos seguirem lá no Twitter, @pontalanca, onde a gente já está chegando a quase 5.000 seguidores, no Facebook também, onde nós já estamos chegando a quase 2.000, e lá no Proje Ponta de Lança, que é no Instagram, beleza? Então não deixe de nos seguir e principalmente não deixem de nos seguir e principalmente não deixem aí de compartilhar com a galera o nosso material que a gente faz aí, né, sempre com a maior dedicação para trazer mais informações para vocês sobre o futebol africano, beleza? Então não esquece, Ponta de Lança é paixão por ousar. Até mais, galera! Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança.